Sejam bem-vindos ao podcast Educação, uma iniciativa aqui do Núcleo das Escolas Particulares, da ACIRP. Eu sou o João Aleixo, seu apresentador, fundador da The Future School, e hoje eu estou aqui com a Janaína Bocato. Vou colar aqui o currículo, porque é um currículo grande. Ela é mestre na área da educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda, possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, graduação em Letras pelo Centro Universitário Unifafib e mais um monte de especialização aqui. Hoje ela é diretora do Colégio Start Anglo. Jana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui para esse bate-papo, especialmente com o João, que é um cara que comunga de muitas ideias que a Escola Start também possui. Muito bom, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é corridíssima. Nossa, né? Nossa. Corridíssima. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito pertinente, que é sobre inovação nas escolas. E não só inovação voltada para a tecnologia, mas também a gente falar um pouco sobre metodologia de ensino, sobre ambiente físico, sobre como capacitar os profissionais, porque não adianta a gente ter ali o melhor método, o melhor espaço físico, sim, tecnologia de última geração e as pessoas não saberem usar. Sim. Então, a gente vai começando aqui esse bate-papo. Eu queria que você passasse uma visão mais geral do que você acredita que seja inovação, principalmente na área de educação atualmente. E acho que é muito de DNA, né? Porque às vezes a gente pensa em inovação e pensa exclusivamente em tecnologia. Uhum. E é muito maior que isso. Sim. Então, a partir do que você acredita como novo e do que você se propõe a fazer diferente, você já está, de certa maneira, inovando. Na educação, acho que de pouco tempo para cá, esse tema está mais atuante, mais potente, né? Até porque a gente caiu a ficha de que as coisas mudaram e que a educação, que a escola precisa acompanhar certas mudanças. E especialmente na maneira de ensinar, João. Eu acho que não dá para a gente falar de escola sem exclusivamente vincular o como ensinar, né? Não é dar aula. Escola é ensino. Uhum. Ensino pressupõe aprendizagem, óbvio. Então, quando a gente fala de educação, de inovação em educação, a gente consegue trazer um monte de situações que talvez deixam de ser rotineiras e cotidianas, ganham um outro olhar e passam a ser inovadoras, né? E a gente pode citar aqui vários exemplos, desde coisas muito corriqueiras até várias coisas envolvendo muita tecnologia. Então, acho que, a princípio, para a gente se considerar, para qualquer escola, pessoa ou empresa, se considerar inovadora, ela tem que ter uma mentalidade, um mindset, né? Uhum. Muito de crescimento. Não dá para querer ser inovador, mas arraigado ainda algumas questões que não quer deixar para trás, né? Óbvio, sem perder jamais valores, princípios e tantas outras coisas que são caras para qualquer empresa, escola ou ser humano. Mas inovar é quando você consegue ver talvez a mesma coisa sobre um prisma diferente. Nossa, mas e se eu propusesse? E se eu levasse essa reflexão? E se eu trouxesse esse aplicativo para potencializar o ensino? Né? Ou, e se eu deixasse o aluno falar mais? E se eu perguntasse mais? E aí a gente tem tantas metodologias que favorecem esse ensino inovador. Legal. Eu gostei muito do que você falou em relação a não necessariamente atrelar a tecnologia. Porque a gente realmente, né, olha inovação, qual que é o robô que vai fazer tal coisa? E inovação, a gente, principalmente eu que mexo bastante com startup, estudo bastante sobre isso, a gente entende que existem dois tipos de inovação, que é aquela inovação incremental, que você mexe uma coisinha ali, mas você tem um resultado muito diferente, que eu acredito que é a melhor inovação, porque você não tem que investir mais muito. Mais fácil, talvez, João. Mais fácil, mas você não tem que investir muito dinheiro para aquilo acontecer. Você simplesmente ajusta alguma coisinha que precisa ser ajustada e que você já tem um resultado legal. E tem a inovação disruptiva, que é quando você cria um negócio totalmente novo que muda o comportamento de uma pessoa. Por exemplo, a invenção do smartphone foi disruptiva, mas a gente não tem
uma invenção dessa acontecendo todo ano. Não dá para você mudar a rotina das pessoas, o comportamento, os hábitos, criando uma coisa nova por ano. São coisas que são inovações que acontecem a cada década ou a cada até agora, né, um intervalo de tempo está mais curto, mas antigamente era a cada 50 anos, 20, 30 anos. Então essa questão que você falou da inovação, ela é muito importante, porque às vezes uma adaptação a uma metodologia de ensino que às vezes nem precisa inserir tecnologia ali. Exato. Ela já muda completamente o olhar do aluno em relação àquele conteúdo, né? Hoje eu até vi que vocês aplicam lá um negócio que chama Outdoor Education, não é? Que é você levar o aluno para fora da sala de aula, né? Para ele ver, assim, sei lá, o que está na apostila ali, uma planta, né? Ele está estudando em biologia. Ele ter a possibilidade de ver aquilo na vida real, pegar... Contextualizado, né, exatamente. João? E esse exemplo é super pertinente, eu trago até mais um. Né? As energias renováveis, vamos falar Legal. de energias renováveis. A gente tem um monte de coisa a ser explorado, a gente tem uma visita, né, que a gente vai a campo e realmente oferece uma aula fora do espaço de sala de aula convencional, e a gente pode voltar e prototipar isso numa impressora 3D. Então, a gente junta, quando a gente pensa em inovação dentro da escola, a gente junta um monte de coisas. No entanto, se a gente não puder juntar, talvez o core disso tudo seja quem está atuando, né? Eu inovo quando eu deixo o meu aluno explorar todo o seu rol de criatividade. Porque quando a gente fala de inovação, a gente não pode desvincular da palavra criatividade. Sim. Né? Eu quero, e eu estou o tempo todo aqui falando de escola, viu, gente? Eu quero que esses jovens e que essas crianças sejam o mais criativos possível que eles possam ser. Né? E para que eles sejam criativos, eu tenho que oferecer algumas ferramentas, algumas provocações para despertar nele tal criatividade, né? E aí a gente dá um pulo da criatividade para o empreendedorismo, dá um pulo do empreendedorismo e assim sucessivamente. Que são matérias que hoje em dia cada vez mais eles estão pedindo, né? Precisa, né? Sim. Precisa. Eu penso que jamais a base acadêmica pode perder força. Então, um português tem que ser muito bem ensinado, uma matemática tem que ser muito bem desenvolvida, né? Mas não dá para ficar só nisso. Sim. A gente inova porque a gente traz mais coisas para esse currículo, né? Que é o todo que o aluno, que as crianças precisam aprender. Então, a gente traz mais possibilidades e mais habilidades a serem desenvolvidas. E aí a gente proporciona um desenvolvimento da criatividade, do empreendedorismo, de uma maneira mais potente. Sim, eu sou a favor da inovação, mas eu concordo com aquilo que você falou. A gente só inova quando a base está sendo bem feita. Então, até na faculdade de jogos, né, quando a gente entra na faculdade de games, a gente quer muito fazer um jogo inovador, fazer um jogo que nunca ninguém fez. E os professores são muito taxativos lá. Eles falam, faça 200 jogos que já existem para você ter uma base de experiências, de referências, para aí sim você fazer um jogo maior. novo. Para aí sim você inovar. Então, exatamente, a escola que quer inovar, ela não simplesmente tem que deixar para trás a base, igual você falou, né? Ter um bom currículo ali na parte de português, matemática, história, geografia e, claro, aí sim agregar, trazer ferramentas. E aí podem ser ferramentas tecnológicas, um tablet, um kit de robótica, computadores, impressoras 3D. Também pode ser outras metodologias, igual um laboratório de física, um laboratório de química. Então, você vê ali, né, o que está numa apostila de química sobre as pilhas. Eu lembro que era muito legal. Eu não entendia nada na apostila sobre pilhas. E aí, quando a gente foi pro laboratório, que eu consegui ver um pouquinho mais da prática, eu falei, nossa, então é isso que está acontecendo. É muito legal. Então, a gente tem que explorar os diversos formatos de conteúdo justamente porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Maneira. Perfeito. Né? Perfeito. E eu gosto muito de usar uma frase lá na escola que eu falo: inovação não é quebrar paredes, é quebrar paradigmas, né? Então, a gente precisa mudar a forma de ver aquilo, o que quer que seja, né? Eu quero inovar na minha empresa de produção de vassouras. Como que eu inovo? Eu quero inovar dentro da minha escola, né? Então, a partir do momento que você decide
mudar o prisma, mudar o mindset e ver as coisas de maneira diferente, você já está aberto à inovação, né? Uhum. E você tocou num assunto que me é muito caro e particularmente eu gosto muito, que é a equipe, né? E essa equipe dá conta disso tudo? Como que é a formação entrar nisso daqui a pouco. pessoal, né? Eu vejo que é um desafio. Sem dúvida, mas sem isso também o pulo Sim. não acontece, né? Sim. O passo 2 não chega. Então é muita coisa envolvendo, né? Muita coisa mesmo. Sim, essa questão da equipe, até lá a maioria da minha equipe são jovens. Então, em teoria, deveria ser mais fácil de implementar alguma questão mais tecnológica. Mas a gente percebe que a resistência é a mesma do que se eu tivesse uma equipe mais velha, né? De que eles têm que ter acesso às tecnologias, mas acontece que nós temos tanta tecnologia surgindo ao mesmo tempo, na mesma intensidade, que a gente não consegue... A curadoria fica difícil. A gente não consegue trazer tudo. A gente tem que ter ali os profissionais que são especializados em algumas coisas que a gente escolheu trazer para a empresa e para a escola e realmente focar naquilo e deixar se o cliente quiser outra área de especialização, ele tem que buscar outro lugar. E eu acho que tem possibilidades para todo mundo. Gosto muito dessa ideia de a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Então, no caso, a Escola Start é uma escola jovem também, que nasce já de uma perspectiva, de uma possibilidade de inovação. Então, talvez seja um pouco mais fácil quando você constrói algo para ser dessa maneira, né? E não tenha que transformar. Eu imagino, eu tenho bastante tempo na educação já trabalho há mais de 25 anos com educação. E mudar algo que já está, talvez, enraizado dentro de uma perspectiva mais tradicional ou mais cautelosa para abertura de outras possibilidades, seja um pouco mais difícil do que quando você já nasce com esse propósito, né? Então, acho que muito do que a gente consegue na Escola Start é por ter nascido já uma escola com DNA tecnológico, numa perspectiva de inovação. A gente acaba, né, pensando em metodologias ainda, que não dá para fugir desse assunto. É muito legal falar de metodologia, porque a gente está falando da formação das novas gerações, né? Sim. Como que eu quero que esse jovem atue no mundo? Como alguém que recebe a informação, aceita ela cordialmente, sem muita reflexão ou sem muito debate, ou eu quero que esse jovem receba, pense, analise, proponha, critique, né? Então, a maneira como a escola entrega esses jovens de volta para a sociedade é a maneira como ela atua dentro dela mesma, né? Então, como eu atuo dentro da escola com essas crianças é a base de como ele vai ser depois quando voltar para o mundo, para o mercado, né? Eu falo que quando você está buscando uma escola, justamente você tem que entender qual é a proposta pedagógica da escola. Então, muitos pais eles vão buscar uma escola, eles se atentam basicamente ao espaço físico, né? Ou às atividades extras que a escola oferece. Oferece futebol, circo, robótica, tá tudo bem. Mas eu acho que por detrás de tudo isso, né, tem algo que norteia todas essas atividades, que é qual é o objetivo da escola para com o aluno. É fazer ele passar num vestibular concorrido ou não? Ou é fazer ele seguir a carreira que ele ama ou não? Ou é ele ter um contato mais empático com questão de relacionamento, natureza, parte audiovisual? Então, eu acho que, igual eu falei, não existe certo e errado na inovação. Existe tentativa e erro, existe inovação que funciona melhor para um público e inovação que funciona melhor para outro. Mas é o que você falou, é o que está por detrás da proposta da escola. A proposta da sua escola é fazer o seu filho ser mais questionador. Então, lá a gente percebe que antigamente era simplesmente falar assim, estuda isso porque vai cair na prova. Estuda isso porque é importante. E hoje não funciona mais. Não funciona mais. Eles não querem estudar por estudar. Eles querem saber para onde eu vou usar isso na minha vida. Exato. Na minha época, a gente já fazia esse questionamento. Mas menos, só que o professor falava, estuda porque vai cair na prova. E a gente aceitava e seguia, porque o vestibular era a coisa mais importante da nossa vida. Hoje eu já percebo que esse argumento perdeu muita força.
Então, você trazer o porquê, o propósito, aonde eu vou usar isso na minha vida, eu não diria nem que é muito importante, eu diria que é o único jeito de fazer essa geração estudar, e é por isso que eu percebo que está tendo um abismo tão grande entre os profissionais da educação e os alunos. Porque os profissionais da educação, eles vieram a vida inteira aprendendo a dar aula de uma forma, né? Então, ali, utilizando as ferramentas mais tradicionais, aulas expositivas, a lousa, né? O projetor, os slides. E a nova geração, ela não aceita mais isso. Ela quer aula dinâmica, aula prática, aula contextualizada. Por que eu vou usar isso? Exatamente. Então, como que a gente usa esses profissionais que eles têm uma experiência linda, incrível, que um profissional novo que está entrando na educação, ele até tem a base tecnológica, mas ele não tem esse monte de experiência que esses profissionais mais velhos têm. Como que a gente aproveita isso, ensina eles a usar essas ferramentas para eles resgatar essa conexão com os alunos aí? Nossa, João, que legal o que você falou. Talvez seja o maior desafio que a gente tem pela frente, mas é a única possibilidade também. Então, enquanto fazer esses dois perfis comungarem, né, da mesma coisa é o maior desafio e a única forma de mudar a educação para uma educação mais inovadora, mais atraente, né, mais contextualizada, como eu gosto de dizer. Eu parto do princípio que ninguém é obrigado a saber tudo, né? Então, fazer junto é sempre o melhor caminho. Então, vamos dar um exemplo bem trivial, né? Eu quero que os meus alunos consigam expor suas ideias de maneira expositiva, que eles consigam expor para um público, para eles mesmos. Então, quais ferramentas me facilitam, como professora, a desenvolver essa habilidade no aluno? Então, se eu quero que esse jovem, que essa criança, saiba falar em público, por exemplo, o que eu, como professora, estou fazendo para que ele fale em público, né? Isso envolve muita coisa, né? Falar em público é uma das habilidades mais necessárias Sim. e mais difíceis. Sim. Então, eu tenho ferramentas tecnológicas que me ajudam nisso? Muitas. Sim. Né? A postura desse educador, desse professor, frente ao desenvolvimento dessa habilidade, tem que ser uma. A postura da escola, frente a ouvir esses alunos em vários momentos, tem que ser a mesma. Né? Então, o professor tem que falar a mesma língua da escola. Exato. E isso tem que estar claro para o jovem, tem que estar claro para a criança. Né? Então, o tempo todo a gente se questiona como escola, como professores, o que eu quero desenvolver nesse aluno. A partir desse momento, seja esse profissional, né, com uma bagagem de tempo maior, ou seja esse profissional mais jovem, ambos vão pensar a mesma coisa. Para desenvolver isso no meu aluno, eu preciso de X, eu preciso de Y. Né? A resistência com a tecnologia dentro das escolas, João, eu acho que melhorou muito depois da pandemia. Né? Nós fomos obrigados, ponto. Tem que aceitar, né? Aceita porque, que dói menos, sabe? Aceita que dói menos. Então, acho que hoje esse não é o maior entrave, né? Mas também à custa de muita formação. Porque, de novo, o professor não precisa saber tudo, ele não é obrigado a saber. Mas a partir do momento que ele precisa desenvolver tal coisa no aluno, ele precisa buscar como fazer isso. Aí ele aprende também. Sim. Né? Então, acho que precisa ser empática, sim, essa relação, né? Da escola com a sua equipe, na formação dessa equipe, mas sempre mantendo a mesma linha. Não adianta eu querer ser uma escola inovadora, mas que na hora de uma exposição oral eu falo para a criança, não, pode parar agora é o seu amiguinho que vai falar. Né? Antes de eu ter essa conduta, eu tenho que ter falado para ele o tempo que ele tinha de fala, como que ele se posicionaria, como que entraria a fala do amiguinho. Sim. Ou um outro exemplo que eu gosto de dizer, na pandemia, a gente podia mutar os alunos, não sei se você lembra disso. Sim. Como que eu posso mutar se eu quero que ele seja um aluno participativo? Sim, né? Exatamente, incoerência total, né? Então, assim, são pontos que eu insisto, tem que estar no core da escola. Sim. O que é o coração, o que move essa escola?
E tem público para todo mundo, e tem escola para todo mundo também, né? Sim. Ninguém precisa... Não precisa ter todas as escolas inovadoras, porque tem perfil de aluno para uma escola que é mais tradicional e etc, né? Sim, e você comentou dos professores, eles tiveram um grande desafio, Muito. né? Foi dolorido, viu, João? As escolas no geral, mas os professores em si, que estavam ali na linha de frente, eles tiveram um grande desafio com a tecnologia. Só que o que eu percebo, eu até falei isso no episódio anterior que a gente teve de inteligência artificial. A gente conversou muito sobre o futuro das profissões, profissões que vão surgir, profissões que vão sumir. E eu dei uma visão pessoal para ele sobre a minha visão em relação às novas tecnologias, né? Que surgiu um medo enorme aí por conta da inteligência artificial, que está substituindo um monte de profissões e tá sendo tudo muito rápido. E eu falei pro Guilherme que estava aqui que eu acredito que professor é uma das poucas profissões que se manterão. Porque a questão da aprendizagem, ela não envolve só conteúdo, curadoria de conteúdo. Ela envolve toda a questão de afetividade, de adaptação. Então, se o aluno não está entendendo o conteúdo daquela forma que estou sendo apresentado, o professor ele tem ferramentas para adaptar, melhorar ali a qualidade da aula, melhorar a forma de aprendizagem. Então, eu acredito muito, assim, que se esses profissionais, eles derem um pouquinho o braço a torcer, de parar de reclamar das novas gerações e falar assim, bom, eu tenho que me adequar. Eu acho que uma simples inserção de uma nova ferramenta ou de uma nova metodologia para as aulas, juntando com toda a experiência que eles já tiveram, eu acho que já vai ter uma conexão muito diferente com as aulas desse professor. A gente percebe muito isso lá na escola, né? A gente trabalha com essa questão da gamificação muito forte. E até gosto de trazer muito exemplo sobre o plano cartesiano, que na época que eu estudava no ensino médio, a gente pegava um papel ao maço, fazia as retas ali, papel quadriculado, na verdade. A gente fazia as retas ali e ia contando, né? O quadradinho x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, y igual a 0, 1, 2... Enfim, eu nunca soube para que eu ia usar aquilo na minha vida. Nunca. Eu sempre fiz porque eu era um bom aluno, eu era aquele aluno assim, tipo assim, estuda porque vai cair na prova. Eu aceitava isso, né? E é muito engraçado, porque na programação, no desenvolvimento de jogos, a gente usa plano cartesiano o tempo todo. Então, assim, se o personagem está se deslocando para a direita, é o eixo X dele que está se movendo. Ele está se deslocando para cima, o eixo Y. Ele está indo para trás, é o eixo Z. O próprio Minecraft, que eles jogam muito, tem ali as coordenadas. Então, assim, são ferramentas que facilitam muito o trabalho do professor. Porque o professor não tem que ficar desenhando nada, ele só pega a própria ferramenta, o próprio Minecraft, Roblox, que seja o que ele está usando ali, e fala, olha, X é isso, Y é isso. Então, tanto para plano cartesiano, mas existe essa possibilidade para N ferramentas, né? E você foi aprender o plano cartesiano quando, João? Não sei, segundo colegial? Primeiro colegial? Deve ter sido por aí. E hoje, tanto a linguagem, né? Essa linguagem que você está chamando aí do plano, eu não sei se posso estar falando errado. A linguagem dos blocos também, a gente usa desde a educação infantil, né? Sim. Então, os alunos lá têm contato desde os 7 anos com o plano cartesiano. Sim. Então, isso não é inovar? Exatamente. É porque isso está muito inserido no dia a dia deles hoje, né? Então fica muito fácil de você fazer uma analogia, né? O que você está vendo aqui é isso que está por detrás, né? O você código. Me lembrou um exemplo bem legal. A gente, né? Todo mundo fazia maquete na escola, não fazia? Sim, o vulcão da Feira de Ciências. A gente faz a maquete usando essa linguagem, né? Sim. Então, usando ali eu não sou especialista na área aí da programação, mas a gente produz um monte de maquete dentro dos aplicativos que oferecem essa possibilidade. Usando 3D? Exato. A gente usa muito... Vou ensinar ângulos para os alunos, né? Tem um aplicativo que você coloca aqui na beira, ele te dá o ângulo, ele te mostra como que isso pode ser calculado de várias maneiras. Então, ninguém está inventando a roda. Sim. Né? A gente está incorporando à roda mais tecnologia ou uma perspectiva de para que eu vou usar essa roda desse jeito. Exatamente. Né? Eu acho que o mais interessante disso tudo é isso. Ter clareza do que eu estou fazendo para o desenvolvimento dessa criança.
e metodologia ativa, né? Talvez algo que ficou tão na moda na educação nesses últimos anos. Nada mais é do que deixar o aluno ser o condutor do conhecimento dele. Ele ser dono do que ele está aprendendo. Ele organizar o que ele está aprendendo. Ele pensar no que ele está aprendendo, né? E não ele apenas assistir alguém ensinando. Então, de novo, é uma mudança de perspectiva que tem que estar na cabeça do professor. Sim. Quando ele faz parte do processo de aprendizagem, o engajamento aumenta muito, né? Sem dúvida. Até se a gente observar isso com adultos, né? Você está trabalhando numa empresa, se o seu chefe te manda fazer uma coisa que ele acha que tá certo e você engole, tudo bem, seu nível de engajamento vai ser 1. Agora, se seu chefe te chama para participar de um projeto e vocês criam aquela estratégia junto... A energia é outra. A energia é outra. E com as crianças é 10 Maior. vezes mais. É 10 vezes mais. Então, se você tá querendo ali... Vamos trabalhar um contexto, um assunto específico dentro de matemática, por exemplo. E a gente chama os alunos para poder participar do processo de criação dessa aula, o engajamento fica muito diferente. E dá né? para fazer isso em qualquer escola? Dá. Né? Óbvio que a gente tem outras possibilidades facilitadoras. Então, se eu tenho uma escola que o mobiliário me facilita o trabalho em equipe, sim. Né? Se eu tenho um ambiente já que me proporciona o uso da internet com facilidade, de uma projeção com facilidade, uma impressora 3D com facilidade, isso facilita muito. Mas se eu não tiver nada disso, dá para eu ser inovador? Dá. Todas as ferramentas que a gente usa lá, elas são gratuitas. Sim. Ferramentas de gamificação, de programação em linha de código, a parte de robótica, né? Aí não tem como, que você tem que comprar os materiais, mas ela não é muito cara, ela é aberta. Então, a questão da precificação, né? Mas um kit de Arduino você faz milagre, não é? Com R$200 você faz ali um monte de coisa, um monte de dispositivo. Trabalha um ano inteiro. Sim. Então, necessariamente, não precisa ter um investimento muito grande, né? Por parte da escola ou por parte dos pais, né? Tem YouTube aí com um monte de coisa. Particularmente, a gente tem um canal no YouTube com muito conteúdo gratuito ali de programação, de jogos, aplicativos. Então, até para os professores, né, aprenderem a usar essas ferramentas, né? Às vezes o professor não precisa ficar esperando a escola praticar algum treinamento, alguma coisa do tipo. Ele tem acesso a essas ferramentas de forma gratuita que ele pode implementar dentro da sala de aula, né? Então, você ensinar ali a parte de raciocínio lógico com programação, com codificação, fica muito mais fácil do que você ensinar ali numa interpretação de texto, numa partida de xadrez, por exemplo. Então, são ferramentas que dá para serem complementares, né? Uma não substitui a outra, na verdade, potencializa, né? A programação, ela tá aí para isso. E inovar, igual você falou do mobiliário, né? Eu acho que o ambiente, ele propicia a inovação, mas não necessariamente está vinculado à inovação. É uma condição, né? Não é uma condição. Não é uma condição. Ele um facilita ou dificulta, mas não é... o ambiente influencia, mas não determina. Exato. Né? Então, a gente não pode usar isso como muleta no sentido de, a minha escola não oferece isso, ou a escola do meu filho não tem professores capacitados. Eu acho que existe sim as barreiras, né, que todos nós temos que quebrar, né? Uma escola também com alto padrão, ela também tem barreiras que ela precisa quebrar, assim como tudo está acessível. Então, a gente tem que entender até onde eu posso exigir da escola e até onde a escola está disposta a dar quando a gente está buscando inovação na escola do meu filho. Os maiores prêmios de inovação em educação hoje no país, eles saem de sucata. Né? Sim, então, sim. Você usa qualquer material. É o maker, né? Na verdade, é o maker. Você usa qualquer material para facilitar essa cultura maker, né? E produz. Né? E a hora que você fala do ambiente, eu acho muito legal o que o ambiente comunica. Né? Não adianta eu digo que eu sou uma escola inovadora, mas na minha parede só tem produção da professora. Não tem uma exposição não tem uma produção dos alunos mostrando o legal que eles conseguem fazer, ou sei lá, né? Então, o ambiente comunica. Então, assim, tem que estar ali no DNA. Né? Você, escola, empresa, que seja, né?
deseja transmitir a inovação ou deseja formar seres para esse mundo doido que a gente tem por aí, que a única certeza que a gente tem, né, é que vai requerer desses jovens habilidades muito, muito, muito necessárias. E eu posso citar poucas: comunicação, criatividade, pensamento crítico, né? Então, se você me perguntasse, será que daqui uns anos não vai ensinar mais as matérias básicas? Eu posso até te dizer, não sei. Mas eu não posso... uma afirmação que eu tenho certeza que vai valer para hoje ou para daqui tantos anos quantos forem pela frente é empatia, criatividade, comunicação, pensamento crítico, ética. Essas questões vão estar sempre em voga, vão estar sempre na moda. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, dessas matérias novas, né? Então, a gente tem a base das matérias, mas quando a gente fala de inovação, quais matérias que você acredita que são essenciais para que o jovem ele se forme na sua integridade e vai para o mercado de trabalho bem mais preparado? Então, esquece ali português, história, matemática e foca nessas matérias extras, digamos assim. Na nossa escola, a gente trabalha na seguinte perspectiva, né? A gente não exclui, como eu disse no começo, a necessidade e a importância da base acadêmica. No entanto, a gente agrega uma disciplina para cada área do conhecimento. Então, por exemplo, as ciências, a área das ciências naturais, existe aula de biologia, ciências, física, todas elas, a química, mas eu tenho uma disciplina inovadora que conversa com ela num outro patamar. Então, eu tenho Natural Science, que é uma disciplina já com uma proposta bilíngue, que consegue pegar a ciência e destrinchar ela de uma maneira mais acessível e contextualizada, né? Então, ele aprendeu lá, sei lá, fotossíntese. Essa disciplina entra e fala da fotossíntese por outro prisma, por outra vertente, ou explora de outra maneira, ou mostra, sei lá, outras questões nesse sentido. A mesma coisa para as ciências humanas, né? Então, eu tenho Social Science, que é uma disciplina que vem e conversa com as ciências sociais. Linguagens e mídias criativas é uma disciplina que conversa com as linguagens, com a língua portuguesa, com as artes. Essa é a matéria muito legal, porque a gente, quando fala de comunicação, a gente basicamente restringe a comunicação a falar em público. Mas a comunicação ela é muito mais do que isso. Ela tem a comunicação escrita. Tem muita gente assim que se descobre na escrita, que vira poeta, que vira escritor, roteirista, são profissões que são um pouco abafadas numa escola convencional, né? Porque não são valorizadas e são profissões... Poxa, a gente passa o final de semana no Netflix, se não existissem os roteiristas, onde a gente estaria, né? Além disso, a gente tem a comunicação corporal, né? A expressão, que né, são os atletas, os artistas, né? O pessoal que trabalha com teatro, com artes cênicas. Então, a comunicação é muito legal de ser trabalhada numa escola, justamente porque não existe só um jeito de se comunicar. Eu era super frustrado no meu ensino médio, porque eu sempre fui muito tímido, mas eu sempre escrevi muito bem. Tanto até fazendo um jabazinho aqui, eu tirei 980 na minha redação do Enem na época. Olha, que sucesso! E assim, eu sempre escrevi muito bem, mas eu sempre falei muito mal. E parece que toda vez que eu ia apresentar alguma coisa que eu construí, eu me sentia muito ruim, com a autoestima muito baixa, né? Porque eu achava que o que eu tinha apresentado era ruim, mas o que eu fiz não era ruim. É o jeito que eu apresentava que era ruim, que precisava melhorar. Então, às vezes, uma forma de adaptar ali a linguagem, a comunicação, você deixa o aluno mais confortável e você valoriza aquilo onde ele é bom. Que eu acho que as novas gerações, eu acho que caiu a ficha deles de que não existe sucesso só para quem é bom nas matérias. Bom em tudo, né? Exatamente. Não existe o sucesso só para quem é bom na escola. Existe o sucesso para quem toca bem um instrumento,
para quem é um bom atleta. Então, hoje a gente tem essa consciência, né? Um tempo atrás não tinha. É legal você falar isso porque a gente, lá na escola, a gente tem um projeto, né? Uma proposta bem interessante nesse sentido. A gente valoriza, sim, trimestralmente, o melhor desempenho acadêmico, mas a gente valoriza também o melhor atleta, né? Olha só, legal. A escola tem um funcionamento bem extenso de tempo, né? De horário. Então, a gente tem turmas de treinamento para aquele aluno, para aquele jovem que quer realmente ser um atleta, tem um desempenho de alta performance. Sem deixar os estudos de lado. Sem deixar os estudos de lado. A gente Isso valoriza, é um valor muito forte lá fora, né? Exato. Sim. Aqui no Brasil parece que, você quer seguir na carreira de atleta, você abandona os estudos. É um bom jogador de futebol, mas não é bom na escola. Não dá pra ser assim, né? Não dá pra ser assim. Então, a gente tem trimestralmente essa valorização nas diferentes habilidades ou inteligências, né? Como Gardner dizia. Na acadêmica, no desenho, no esportivo e na cultural, que aí às vezes entra a música, às vezes entra o teatro, né? Então, para dizer para os nossos alunos, aqui a gente olha você como você é inteiro, né? Ah, mas eu gosto de jogar basquete, eu só vou jogar basquete? Não. O basquete, o seu tempo de dedicação ao basquete pode ser maior, sem desprezar todo o necessário até para o desenvolvimento né, do próprio basquete. Eu preciso aprender física, preciso aprender como o meu corpo se comporta em desempenho, né? Então, tem muita coisa que a gente... A verdade é a seguinte, João, a gente tem que dar sentido para as coisas, sim. Então, quando esse menino, esse jovem fala, vou aprender isso pra quê? A gente tem que ter a resposta. Exatamente. Não dá mais pra aprender por aprender. Não. Tem que aprender para alguma coisa. Para usar. Exatamente. E isso entra até, né? A gente está falando de que a escola tem que comunicar o seu propósito. Isso entra em processo de avaliação. Como que eu estou avaliando esse jovem, né? Eu inovo, dou aquela aula super inovadora, uso um monte de metodologia ativa, mas aí na hora da prova eu falo, responda. É só a prova que vale. É só a prova que vale. Não. Então, as coisas precisam fazer sentido no todo. Sim. Né? Então, acho que está tudo certo quando a gente se propõe a inovar, desde que a gente pare e pense. Qual é o caminho que eu vou seguir? E trilhar esse caminho sem perder o norte. Muito bom. Eu acho que para a gente fechar o assunto de inovação, eu acredito que, e aí depois você dá a sua visão para complementar, eu acredito que toda escola, todo pai de aluno que esteja buscando inovação, tem alguns pontos que ele precisa estar atento, que foram alguns pontos que a gente conversou aqui ao longo da nossa conversa, que é ambiente físico, se aquele ambiente favorece a inovação ou repreende, a questão dos profissionais envolvidos, né, são profissionais abertos a aprender uma coisa nova, uma ferramenta nova, como que eles fazem a dinâmica em sala de aula, sempre uma aula expositiva ou não, é uma aula participativa, envolve ali a participação dos alunos, a filosofia da escola, que eu acho que é o principal que vai nortear todo o resto, né? A filosofia seguindo um caminho, a escola vai adaptar o ambiente, vai adaptar, né? Mas eu acho que é importante a filosofia da escola, principalmente da coordenação, da direção, porque eles que vão passar e cobrar, né, dos outros profissionais a filosofia aplicada. Né? Eu acho que ver a questão da tecnologia, né? Se isso é um valor importante para você, eu acho que você tem que ver se aquela escola está preparada para lidar com a tecnologia para o seu filho. E a questão também das outras questões que você falou sobre trabalhar, você até citou o Gardner, né, que fala das inteligências múltiplas, né, que a gente nem vai dar tempo de entrar nesse assunto aqui, mas para a gente trabalhar realmente o indivíduo, não só avaliando a parte matemática, mas avaliando a consciência corporal, a introspecção dele, a extroversão dele, a conexão que ele tem com a natureza. Então, a gente trabalhar, ver se a escola tem ferramentas e formas de trabalhar o seu filho como um todo, como um ser humano, e não só como um número para ver se ele vai passar no vestibular ou não. Então, são esses os pontos, assim. A gente gosta de dizer que a gente prepara o aluno para o que ele quiser, inclusive passar no vestibular. Sim. Né? Pode ser uma escolha dele, tá tudo bem. Sim. Pode ser uma escolha dele tirar um ano sabático para prestar serviço voluntário lá na África, e tá tudo bem. Né? Ou estudar fora do país e ser um atleta lá também tá tudo bem, né? Então, eu acho que a responsabilidade da escola hoje é muito grande. Sim. Sempre foi, né? Sim. Óbvio, sempre foi.
mas nos enche Mas de... os holofotes agora estão bem... Tá, porque acho que a visão de todos é que quem vai ser a próxima geração? Como vai ser a próxima geração? Sim. E a escola tem um papel fundamental nisso, né? Em desenvolver essas pessoas que estarão ali na ponta da sociedade, preocupadas com o outro, né? Então, por exemplo, a gente fez um trabalho envolvendo idosos muito legal. E aí a gente conseguiu desenvolver uma plataforma para receber currículos de pessoas que já não estão mais no mercado de trabalho, que já aposentaram, mas que têm um potencial muito grande. Né? Então, aí a gente ajudava eles se reinserirem ali de alguma maneira, de uma maneira ou de outra. A gente fez um outro trabalho, e estou dizendo isso para contar aqui. Quem é esse jovem que vai atuar daqui a pouco? Fizemos um outro trabalho com uma empresa aqui, pensando na logística, no desenvolvimento sustentável do produto que essa empresa produz. Então, como que poderia ser mais sustentável, né, para receber o selo X, o selo Y? Então, pensamos desde a embalagem... A parte social também é importante, né? Eu diria que um dos pontos mais importantes. Sim. Né? Então, acho que talvez o meu recado aqui no caminho final desse nosso bate-papo, que foi muito agradável, é dizer que essa galera que vai desenvolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, está dentro da escola. E como que a escola quer que eles atuem? Então, pensar nisso é trazer uma responsabilidade maior e aí inovar e fazer o que for necessário para garantir o sucesso desses jovens aí, que serão realmente a nossa representação em breve, né? Responsa, né? Responsa, né? Tá vendo, João? A gente falou de inovação dentro da escola, mas a gente não perdeu o cerne da escola, que é o aluno. E a gente falou muito pouco sobre tecnologia. Muito pouco sobre tecnologia. Porque inovação não está atrelada à tecnologia. Exclusivamente não. Sim. Exclusivamente não, né? A gente, há muito tempo a gente ouve, porque para ter sucesso tem que falar inglês. Para ter sucesso, tem muita coisa que tem que ter para ter sucesso, né? Mas o que você está entendendo sobre sucesso? É mais ou menos o que a gente está entendendo sobre inovação. Você até comentou do vestibular, não adianta nada você preparar o aluno para o vestibular, ficar em cima dele de que ele tem que estudar, de que ele tem que ser o melhor e chegar lá, ele não tem inteligência emocional. Dá um branco, não é? Dá um branco, performar super mal. Então não adianta trabalhar um lado só, né? Acho que nós já conseguimos perceber, a gente que está na área da educação, a gente entende que não dá para focar em um negócio só, não dá para fechar o túnel, né? Ter o tunnel vision que a gente fala, tô tentando traduzir, não tô conseguindo. Mas é ter aquela visão única de que é só aquilo que é importante, né? Só a tecnologia, só a robótica, só a matemática, só o português. Não, é o ser humano em todas as suas vertentes, todas as suas possibilidades. E aí buscar a inovação não só na tecnologia, mas também nas metodologias de ensino, nos profissionais, na filosofia. É muito tempo, né, João, que as crianças passam na escola. Sim. Não dá pra gente limitar a fazer lista de exercício. Sim. Né? A aprendizagem é muito mais que isso. É muito mais que isso. Bom, Jana, eu queria te agradecer. Que delícia. Foi um bate-papo muito legal. Acho que dava pra gente... Eu continuaria aqui. Eu acho que a gente podia entrar nas inteligências múltiplas aqui. A gente ia ficar mais umas 2 horas aqui. Sim. E você vê, né, João? Há quanto tempo se fala de inteligência múltipla? Muito tempo. O pesquisador acho que tá vivo ainda. Mas eu acho que sim. Bom, deixa eu voltar. Então, a minha noção de tempo é mais de 10 anos. Tá? Há mais de 10 anos, pelo menos. E a gente tá há mais de 10 anos buscando essa inovação dentro das escolas? Não tá. Então é isso, tem muita coisa. Eu dou um outro exemplo, né? A questão do construtivismo na escola, né? Incrível também. Vou resguardar toda a interpretação deturpada que houve para isso, mas quando a criança constrói seu próprio conhecimento, quando ela tem essa possibilidade, há quanto tempo se fala nisso? Então, metodologia ativa é você dar a oportunidade dele construir o próprio conhecimento, dele estar em cima, ele aprendendo por ele mesmo. Ele ser o protagonista do conteúdo, né? E é difícil, viu, gente? Eu acho que talvez a gente não tem uma resistência, uma dificuldade, uma demora, porque não é fácil, exige muito estudo, muito preparo. É algo mais difícil de ser implementado, só que o resultado porque vamos infinitamente, lá, né, João? né? É muito mais fácil falar, senta, presta atenção porque vai cair na prova.
Exatamente. Jana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, Volto pelo seu quando conhecimento precisar. aqui, ó. O bom desses podcasts é que eu aprendo Eu mais também. do que qualquer outra coisa. Então, estou muito feliz, agradeço demais Eu o que seu, agradeço. o seu tempo. Se você quiser fazer um encerramento, um agradecimento final, para a gente poder partir para o encerramento aqui, fica à Obrigada. vontade. Eu sou uma apaixonada por educação, assim, uma estudiosa da educação, e estarei sempre à disposição de quem quiser bater papo sobre esse tema, e gostaria muito de continuar aprendendo com o canal de vocês, então acompanho e fico à disposição para outros temas que vocês julgarem necessário. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, eu agradeço à CIRP, ao Núcleo das Escolas Particulares, pela oportunidade, por me deixar ficar à frente desse projeto, que eu aprendo tanto, é muito legal. E eu coloco à disposição para os próximos episódios, e quem tiver alguma sugestão de algum tema, algum assunto, quiser que eu faça alguma pergunta depois em off para a Jana, a gente faz também, a gente grava um outro conteúdo aqui para vocês. Gostaria de encerrar esse podcast com chave de ouro. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigada Até a pelo próxima. convite.